Nesse vídeo eu vou trazer para vocês as seguintes questões. Ainda vale a pena aportar em Banco do Brasil a R$ 40? Será que o banco ficou caro? Melhor aguardar as eleições acabarem para voltar a aportar? Quanto será que eu recebo de dividendos com as minhas 4.300 ações de Banco do Brasil? Então vamos ao vídeo. Salve, salve investidores! Como é que vocês estão? Sempre lembrando que antes de continuar você clica no botãozinho vermelho de inscrever-se para ajudar esse canal, tá bom? E se puder ser membro do canal, R$ 14,99 por mês, você ganha lives exclusivas como eu tenho aqui já postado semanalmente aqui no canal. Então vamos comentar a respeito do Banco do Brasil. Será que ainda vale aportar nessa região de R$ 40? O último preço de fechamento do Banco do Brasil foi R$ 39,16, mas ele já chegou a tocar aqui na região dos R$ 44. Só que esse aqui não foi o topo histórico de Banco do Brasil. Puxando-se mais o gráfico aqui, a gente vê que o topo histórico foi algo em torno de R$ 53, R$ 54. De qualquer forma, só nos últimos 12 meses, o banco subiu mais de 20% e já chegou a tocar uma região aqui, como vocês podem perceber, de R$ 28, R$ 29. Diante de toda essa subida dessa região até esse topo de 50% de valorização, será que ainda vale aportar? Melhor esperar passar as eleições? Qual seria a melhor postura a ser adotada? Muito bem, já respondendo aqui quanto que eu recebo de dividendos com 4.300 ações, aqui dentro, como vocês podem perceber, eu já recebi quase R$ 11.500 de dividendos do Banco do Brasil, com 4.300 ações, sendo meu custo médio de aquisição aqui dentro do investidor 10, R$ 30,12. Portanto, meu investimento ali foi algo em torno de R$ 129 mil e meu dividend yield on cost só em Banco do Brasil é superior a 10%. Na verdade, chega a 13%. E aí muita gente me pergunta se eu vou continuar aportando em Banco do Brasil. Veja só, uma situação é a minha, em que o preço médio é de apenas R$ 30. Outra situação é do investidor que aportou a 35, 36 ou até na região de R$ 40. Esse investidor tem dúvida se ainda vale a pena aportar. E até mesmo aquele que está pensando em longuíssimo prazo com o Banco do Brasil, pensando em mais dividendos de Banco do Brasil, se vale aportar mesmo tendo preço médio de R$ 29, R$ 30. Eu, particularmente, por enquanto, cessei os meus aportes. Por que eu cessei? Porque na minha carteira há outras oportunidades de aporte. Isso não significa que o banco está caro, como nós vamos ver aqui. O que nós temos hoje aqui em relação a indicadores? A relação preço sobre o valor patrimonial da ação é de 0,77. Isso significa que se você tivesse que montar hoje ou comprar hoje um Banco do Brasil do zero, você teria que ter um patrimônio aqui, vamos supor, de 100 bilhões de reais, só que você compraria o Banco do Brasil com todo esse patrimônio por apenas 77 bilhões de reais, um desconto em relação ao patrimônio. Isso ocorre porque é um banco estatal. Empresas estatais possuem esse desconto porque geralmente políticos usam as estatais para fins políticos. A relação preço dividido pelo lucro do Banco do Brasil é de quase 5 vezes. Esse aqui é um patamar muito baixo, significa que se o Banco do Brasil manter o lucro atual, o preço que você paga hoje para comprar a ação, algo em torno de R$ 40, o lucro traz um retorno ao acionista em 5 anos. Aqui, na verdade, abaixo de 5 anos e um dividend yield de 9% nessas cotações. A R$ 30, esse dividend yield aqui é de 12, 13%. Dentro aqui de um histórico mais alongado de relação preço-lucro de Banco do Brasil, o que nós temos? Que ele só negociou a um PL mais baixo do que este em 2021 e também aqui 2015. Agora, nos demais anos, o PL do banco sempre esteve acima de 5 vezes. Em 2013 o PL chegou a ser negativo. E a relação preço-valor patrimonial, veja só em 2015 o banco chegou a ser negociado aqui a 0,63 o valor patrimonial, sendo que hoje está negociado em algo próximo disso, mesmo a R$ 40, tendo tido uma valorização muito interessante nesses últimos 12 meses. O dividend yield também está excelente, só em 2015 esteve um pouco mais elevado. Ainda na comparação com os bancões, é o banco disparado mais barato entre Bradesco, Itaú, Santander, por exemplo. Muita gente pensa que Banco do Brasil, por ser um bancão e ter um crescimento lento, não vai entregar retorno com os seus dividendos ao acionista. Mas veja só, o retorno desde 1998, reinvestindo dividendos de Banco do Brasil. Isso aqui dá 5.800% de rentabilidade, sendo que a valorização sem reinvestimento de dividendos já seria de 1.300%. Agora, o IPCA, que é o nosso índice oficial de inflação, nesse mesmo período, março de 98 até setembro de 2022, teve ali uma variação de 330%. Isso significa o quê? Que o ganho real foi bastante significativo mesmo sem reinvestimento de dividendos com o Banco do Brasil, que entregou 1.300% de valorização. Mas afinal, ignorando-se o PL,
PL, será que o banco está numa região de preços interessante de verdade? Veja só, o que vale de fato uma empresa? Ela vale o que ela dá de resultado, ou seja, o que ela dá de lucro. Muita gente segue uma vertente de que, na verdade, uma empresa vale aquilo que ela produz de caixa. Por isso, se utiliza para a valuation do método de fluxo de caixa descontado. Mas para o investidor que segue o dividend investing, pensando em dividendos, não faz tanto sentido usar o fluxo de caixa descontado, que funciona mais com empresas que têm múltiplos mais esticados, o que não é o caso do Banco do Brasil, empresas de tecnologia e etc. Muito bem, diante disso, qual seria o lucro do Banco do Brasil hoje para justificar essa cotação de R$40? O lucro hoje de Banco do Brasil, só no primeiro semestre de 2022, foi de 14,4 bilhões, um crescimento de quase 45% em relação ao mesmo período do ano passado. Só no segundo trimestre o lucro foi de 7,8 bilhões, mais de 50% de crescimento de um trimestre de um ano para o outro. E a projeção de lucro para 2022 de Banco do Brasil foi revisada entre 27 a 30 bilhões de reais, um lucro ultra recorde do banco. E qual será o valor de mercado do Banco do Brasil? Vamos lá. O valor de mercado hoje do Banco do Brasil é de 112 bilhões de reais. Eu comprei valendo 80, tudo bem. Ele tem um patrimônio líquido de quase 150 bilhões. Então, como eu falei para vocês, se a empresa vale o seu lucro, é por isso que nós olhamos para o PL. Porque se a empresa está valendo 112 bilhões, se eu pegar esse 112 e dividir por 30, que é o que ela vai dar de lucro só em um ano, você tem aí um PL projetado de menos de 4 vezes o lucro. Você imagina só se a cada ano o Banco do Brasil cresce um pouquinho o seu lucro, algo que não vai acontecer em todos os anos, mas suponhamos que sim, em apenas 3,73, ou melhor, em 4 anos, arredondando aqui, todo o dinheiro que você pagou para comprar o Banco do Brasil a 112 bilhões volta na forma dos lucros, não na forma dos dividendos, porque dividendo possui um payout de 40%, de tal modo que o tempo aumentaria um pouco mais que o dobro aqui. Seria ali um retorno de 9 anos mais ou menos de dividendos, pagaria o seu investimento. Isso aqui, com uma empresa multicentenária, sólida e que possui lucros consistentes apesar de estatal, me parece uma boa opção, e isso na minha visão não é nenhuma recomendação de investimento. Lembrando que o banco não está ficando atrás das fintechs, segue aí investindo em tecnologia. O mais recente investimento foi a criação da plataforma Broto no segmento agro, junto ali com a Brasil Segue, denotando que o banco está atento ao novo dinamismo do mercado. Vale ainda ressaltar que o banco aqui dentro da plataforma GF+, possui um dividend yield projetivo nessas cotações de mais de 10%. É o topo do ranking hoje aqui da plataforma, só denotando que o banco está pagando muito dividendo, mesmo a R$40, e mesmo com um payout de apenas 40%, que é extremamente sustentável. Apesar disso tudo, como eu falei para vocês, eu posso até voltar a aportar um pouquinho, mas eu não quero aumentar muito meu preço médio para não destruir minha rentabilidade, por isso eu vou ir aportando bem aos pouquinhos, tá, em Banco do Brasil. Mas para quem está começando, até faz sentido, só que tem muita gente que se pergunta, tá, mas e a volatilidade das eleições, não vale a pena aguardar? Primeiro ponto, você precisa entender que hoje, além de tudo que eu trouxe para vocês, o preço justo do GRAA do Banco do Brasil é de mais de R$90. Claro, isso aqui é muito esticado, mas vejamos aqui o preço teto, R$66 pela plataforma GF+. E se você considerar ali uma projeção de dividendo por ação de R$4,18, que é a minha projeção, e dividir por 0,09%, você tem aí um preço teto de R$46. Então mesmo o meu preço teto ainda teria ali uma margem de segurança em Banco do Brasil. Mas e quanto às eleições? Uma preocupação muito grande dos investidores é a respeito da fala do Lula recente, antes do primeiro turno, de que o Banco do Brasil precisa ser enquadrado por ter uma função social, etc., e que não poderia lucrar como bancos privados, como o Banco do Brasil tem lucrado, apresentando ali um ROI de Banco Itaú. Mas vamos avaliar aqui friamente se essa é uma fala meramente populista ou se de fato no governo Lula, que durou 2 mandatos, o Banco do Brasil teve queda na sua lucratividade. Como vocês sabem, o governo Lula durou de 2003 até 2011, 2 mandatos seguidos. E aqui você vê a evolução do lucro do Banco do Brasil. E o que nós temos? Em 2000, o banco lucrava menos de 1 bilhão e esse lucro foi crescendo. Em 2003, o lucro cresceu em relação a 2002 e que cresceu em relação a 2004. Saiu aqui de 2,3 bi para 3 bilhões de reais. Essa evolução continuou ocorrendo nos anos de 2004 e 2005. Veja só, saiu de 3 bilhões para 4 bilhões de reais. E o ROI também continuou crescendo nesse período. No ano de 2006, continuou subindo o lucro do Banco do Brasil fortemente, saiu de 4 bi para 6 bilhões de reais, sendo que os dividendos também
foram subindo. Agora, em relação a 2007, olha aqui a queda. E em 2008 nós tivemos a crise do subprime, então isso aqui já foi um sinal. O mercado, ele se antecipa, geralmente há sinais de que vai acontecer algum tipo de tragédia, uma recessão, por exemplo. Os dividendos também decresceram, o que já era de se esperar, só que o valor de mercado subiu. Olha só que maluco, né? Enquanto o lucro do banco caiu em 2007, o seu valor de mercado subiu muito, saiu de 52 bilhões para 75 bilhões. E aqui você já percebe o seguinte, a 75 bilhões de reais, o banco, sem considerar o dólar, já estava valendo algo em torno do Banco do Brasil de hoje a 30 reais. Quando eu comprei a 30 reais estava 80 bi. Então você percebe que o banco simplesmente não se valorizou entre 2007 até 2021. Mas isso não significa que o acionista não teve retorno, porque existem os dividendos. Só que aqui em 2007 o banco estava bem caro, tá? Em 2008, o banco teve uma explosão de lucro. Saiu de 5 bilhões em 2007 para 8 bilhões, quase 9 bilhões em 2008. Só que o valor de mercado derreteu. E aqui então se abriu uma grande janela de oportunidade em Banco do Brasil em 2008, sendo que os dividendos continuavam crescendo aqui, tá? E veja só como em 2007 o banco estava caríssimo, uma relação preço-lucro de quase 15 vezes, 2004, 8 vezes, 8 vezes, 8 vezes. Então o banco durante o governo Lula negociou de forma mais precificada, praticamente o dobro do que está negociando hoje, exceto aqui em 2008, em que chegou nos patamares atuais de PL de 4 vezes lucro, e ainda assim entregava um dividendo excelente e um lucro excelente e crescente. Em 2009 o lucro do banco voltou a crescer aqui, ó. Na verdade ele só parou de crescer em 2007 e a sua cotação explodiu. Olha como foi uma oportunidade aqui em 2008. O banco saiu de 37 bilhões de reais de valor de mercado para 76 bi. Em um ano praticamente dobrou o seu valor de mercado. Era a mesma coisa que você comprar a 20 e ir para 40. Em 2010 o que nós tivemos? Um crescimento do valor de mercado do banco e um crescimento do seu lucro. Saiu de 10 bi para 11 bi. E por fim, em 2011, último ano de mandato, o lucro do banco saiu de 11 bi para 12 bilhões de reais no ano de 2011. Só que o seu valor de mercado deu uma derretida, porque estava realmente muito caro aqui o banco, valendo quase 90 bilhões de reais em 2010, o valor de 30 reais do Banco do Brasil. E aí o que a gente percebe é que o Banco do Brasil teve resultados satisfatórios e crescentes durante o governo Lula. Então a fala dele é bastante populista, já que ele não vai fazer isso na prática. Ele fala isso para os seus eleitores ali, muitas vezes sindicalistas, pessoal de esquerda que é contrário aos bancos e etc. Mas na verdade no governo dele ele não enquadrou o Banco do Brasil. E, ainda que ele enquadre o Banco do Brasil, como ele está dizendo, os múltiplos atuais do banco são tão descontados que me vale o risco a 30 reais. A 40 reais para mim ainda também vale. Essa é a minha opinião. Pessoal, não é nenhuma recomendação. Mas e aí, será que vale a pena finalizar as eleições ali para comprar? Olha, é muito difícil você acertar um fundo e você não tem como prever se realmente vai haver ali uma grande volatilidade nas ações de Banco do Brasil. O que você pode fazer é o seguinte, aportar muito menos até as eleições e depois das eleições você voltar a ter um aporte superior. Mas para o longo prazo, a 40 reais Banco do Brasil, eu particularmente não vejo nenhum problema, mas com bastante gestão de risco. Por exemplo, hoje a minha carteira, Banco do Brasil representa 40%. Eu colocaria 40% da minha carteira de ações hoje em Banco do Brasil a 40 reais? Não. Eu, se fosse começar a 40 reais, aportaria algo em torno de 5% e começaria fazendo preço médio. Eu só fiz um grande aporte aqui, por quê? Porque a 30 reais para mim era uma grande barganha. O que não é hoje, mas não quer dizer que o banco está caro. Mas já vai deixando aqui nos comentários, qual a sua opinião a respeito do Banco do Brasil a 40 reais? Você está aportando ou está segurando para pós-eleições? Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Eu sou o Luan, esse aqui é o canal Melhor Investing. Até o próximo vídeo. Fui!